Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 7. E já fique com sua Bíblia em mãos, depois que nós, capítulo 3, João, capítulo 3. E nós vamos discorrer algumas escrituras nesta noite. Amém. Como sempre, nosso ensino, nossa palavra é baseado sempre na escritura, a palavra de Deus. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nosso Pai, nos aproximamos mais uma vez da sua presença, clamando tua misericórdia, a unção e a direção do teu Espírito Santo. Pois qualquer um que tenha um pouco de conhecimento e estudo é capaz de ler essas palavras, ler a Escritura, mas somente o teu Espírito Santo é capaz de revelá-lo a nós, abrir o nosso entendimento e trazer um ensino prático ao Pai, de acordo com a tua vontade para nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, direcione cada palavra que será dita nesta noite, e que os nossos corações possam estar como um solo fértil para receber essa mensagem, que é essa semente que é a tua palavra, e assim possa frutificar em nossas vidas. Nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar, irmãos e irmãs. É uma passagem bíblica muito conhecida, quando este mestre de Israel foi ter com Jesus, falar com ele, e Jesus trouxe esse ensino para ele: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele não pôde entender naquele momento, ele não teve o entendimento. E para nós, graças a Deus, no nosso tempo, nós já temos recebido o entendimento, a revelação das Escrituras, o conhecimento da palavra. Amém. E outras Escrituras que complementam esse ensino de Jesus, para entender o que é isso, esse novo nascimento. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Amém. Sentir direção de meditarmos disso, direcionado pelo Espírito para falar sobre isso. E eu vim pensando o quão perto, quão próximo da verdade esse Nicodemo chegou. Ele não era uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento. Ele era um homem estudado, conhecedor das Escrituras. Como já aprendemos, o farisaísmo muitas vezes é visto como um certo preconceito, né? É até citado como uma maneira pejorativa, um fariseu. Mas se formos olhar a história, o fariseu, ele era rigoroso, ele não era uma pessoa errada com relação à lei. Pelo contrário, ele era extremamente rigoroso com relação à lei. Cumpridor à risca da lei. Lei de quem? Dos homens, de Roma. De quem? A lei de Deus, através de Moisés. Então eles eram extremamente rigorosos. Seguiam a religião de Deus, o judaísmo.
e muito rigorosos com isso. E aí já começa uma grande lição para nós. Nossos dias nós vemos muitas pessoas que são também muito rigorosas com relação à Bíblia, com relação à lei da Bíblia, à letra apenas da Bíblia. Quer ser cumpridor de muitas coisas que até muitas vezes era para o tempo, para aquela época. São rigorosos, mas esquecem de analisar a parte espiritual, a essência do ensino da palavra, a essência do que Jesus veio trazer. Quer ser muito rigoroso em sistemas, em ritos, em costumes, em tradições, e esquecem de ver o que Jesus realmente veio trazer para o mundo. Jesus ele não veio trazer um rigor de cumprimento da lei. Para isso já tinha os fariseus, os saduceus. Ele não veio trazer costumes e tradições. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para remir os pecadores. Em outra passagem, Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os injustos. Porque aquele que já é santo não precisa ser santificado. Ele veio exatamente para os pecadores. E é preciso tomar muito cuidado, nós, como cristãos, para não nos tornarmos como um fariseu, conhecedor da lei, cumpridor à risca de todos os rituais, todos os costumes e tradições da igreja, e acabar esquecendo do essencial. Esquecer dos pobres, dos órfãos, da viúva, do amor, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar as pessoas que estão ao seu redor, amar aquele teu vizinho que te odeia, que Jesus ensina isso. Amar aquele que te ama é fácil. É fácil amar a nossa irmã Joy, que sempre recebe a gente bem na sua casa, prepara uma comida gostosa. É fácil amar, mas amar aquele irmão, aquela irmã, sabe, aquela que perturba a sua vida mesmo, crica, aquele vizinho que fica implicando com você, esse que é o difícil. E Jesus ele vem ensinar exatamente isso. É você amar esse que não te ama, e ele vai além. Amar aquele que te odeia, amar o seu inimigo. Porque amar aquele que já não gosta de você já é difícil. Agora, amar o seu inimigo é quase impossível. Não é à toa que Pedro vai dizer naquela passagem do jovem rico, né? Quando o jovem rico vem ali e fala com Jesus, logo em seguida, Jesus fala para ele vender todos os bens, dar aos pobres, vem e terás um tesouro no céu. Aí o Pedro fala assim: mas como vai ser possível? Quem vai conseguir cumprir isso? E o que Jesus responde? Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E então há muitas pessoas que são preciosas, são bênçãos de irmãos, irmãs, são crentes maravilhosos, vêm para a igreja, estão dentro da igreja, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, à fé cristã, entendem o sacrifício de Cristo no Calvário, entendem que Cristo morreu por seus pecados, mas ainda não manifestam as evidências do novo nascimento, que é essa lição que Jesus Cristo estava ensinando para Nicodemos, essa transformação, esse novo nascimento. E são cristãos que estão muitas vezes muito tempo na igreja, ou nas igrejas, né, em geral, estão na igreja, mas eles continuam entregues a costumes, vícios, pecados, maus costumes da vida carnal, essa vida terrena. Não conseguiram abrir mão. Paulo, quando ele está se referindo ao povo de Deus, ele disse que eles tinham um zelo de Deus, mas não com entendimento. Em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 3, ele diz isso. Ele diz assim: irmãos, desejo do meu coração, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Então é um zelo não baseado no conhecer, no conhecimento de Deus. Por isso que a Escritura sempre vai dizer Paulo dizendo, sempre deseja que nós cresçamos na graça e no
conhecimento de Deus. Não conhecimento humano, mas o conhecimento de Deus. O que é esse conhecimento de Deus? Buscar conhecer qual a vontade de Deus. Qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, ter o zelo é importante. Também é preciso ter esse equilíbrio para não entrar numa, vamos dizer assim, uma anarquia gospel, que também é um outro extremo que existe muito hoje. As pessoas querendo transformar a igreja e a vida cristã numa vida qualquer. E como eu falei no sábado à noite aqui em Curitiba, viver, ser um cristão, não tem como você se converter, realmente ser nascido de novo e continuar vivendo do mesmo jeito. Você vai ter um modo de vida diferente do mundo. Tem que transparecer isso. Mas não é somente a aparência, nem física, nem do modo de, não apenas do modo de falar, do modo de agir, mas há um novo nascimento do Espírito. E é isso que Jesus está falando, não é só o corpo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então o zelo sem entendimento, sem esse entendimento da vontade de Deus, ele é inútil. Acaba se tornando o quê? Um legalista. É muito zeloso. Como falávamos já hoje, eu mesmo sou muito zeloso na questão da igreja. Eu gosto de ver como chegamos aqui a uma igreja, mesmo simples, pequena, mas tudo arrumadinho, em ordem, paninho, é tão bom. Isso é um zelo. Mas se colocarmos o nosso objetivo, o nosso foco nesse zelo só, então estar tudo organizadinho apenas, e não cuidarmos da parte espiritual de um culto, isso é em vão. Porque temos que entender que esse zelo, esse cuidado não é o objetivo principal do que Deus quer. Ele quer esse local aqui, não é apenas as paredes bem limpinho, chão limpinho, é o corpo, as pessoas que estão aqui estarem limpas, estarem buscando a Ele. Esse é o objetivo de Deus. Então, é bom o zelo, mas sem o conhecimento ele se torna inútil. É isso que Paulo está falando. Então, nesse texto lido como base, Nicodemos, sendo um dos principais ali dos judeus, ele não compreendeu o que significa nascer de novo. E nesta noite nós vamos aprender um pouquinho um pouquinho mais sobre o que é esse importante ensino, essa importante doutrina bíblica chamada novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? Em primeiro lugar, nós vamos, quem quiser desejar acompanhar, Ezequiel 36, verso 26. A versão pode dar um pouco de diferença, mas eu estou usando a Bíblia King James 1611. Todos já sabem que as versões da Bíblia é só uma questão de palavras. Algumas Bíblias usam palavras que são mais fáceis de compreender, porque muitas palavras que são usadas nas Bíblias, algumas versões mais antigas, nem é usadas nos dias atuais, então fica difícil o entendimento. E aí eu vou usar então aqui até para facilitar a tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional. O significado é o mesmo, só muda às vezes a palavra. Ezequiel 36, verso 26. O que é esse novo nascimento? Em Ezequiel 36, verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Amém. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Amém. Então, começa aí essa transformação. E muitos vão dizer, se olhar, talvez se esse fariseu ele ouvisse essa escritura, mesmo ele sendo conhecedor, porque é do Velho Testamento, talvez no entendimento você veja que ele estava tentando levar ao pé da letra. Talvez ele ia pensar, diria assim, mas como vai tirar um coração de pedra? O coração não é de carne. Não existe pessoa com coração de pedra, mas é um coração endurecido para a vontade de Deus. E ele estava com esse coração de pedra, porque ele mesmo estando ali diante do Messias, ele reconhecendo, que você veja que ele começa a conversa dele, dizendo, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele não disse que ele era um Beelzebu, como outros falaram, que ele era um demônio, ele disse, você é um mestre vindo de Deus. Por quê? Porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então veja que ele já estava reconhecendo, vendo os sinais. Ele viu e não desacreditou nos sinais. E é interessante que a gente percebe muito isso, até nos dias atuais. As pessoas veem bênçãos,
Vem Deus agir na vida delas. E ainda assim elas preferem o mundo, preferem o pecado. Quantas pessoas vêm, que a gente conhece na igreja, recebem curas, recebem coisas maravilhosas. Ainda assim elas preferem o pecado. Estão como esse homem, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o ministério de Cristo, mas ainda assim com o coração endurecido. Por isso, então, você entende que Jesus já começa, já dando essa pancada nele. Se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Porque sem esse novo nascimento, em outras palavras, se você não nascesse de novo, você não vai receber esse novo coração, você não vai conseguir abrir os seus olhos. Com esses olhos que você tem agora, esses olhos velhos, carnais, olhando apenas para a lei, para o zelo da lei, você não vai conseguir ver a graça. Em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5, Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Amém. Pela graça vocês são salvos. Amém. Então, mesmo nós sendo transgressores, sendo indignos, como todos os outros que ainda permanecem no pecado também são, e aí já traz um ponto de nós termos misericórdia ao olhar ao outro que está ainda caído, que ainda está em pecado, porque tem que pensar como isso. Paulo está dizendo: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E é preciso, isso é muito importante para não entrarmos no espírito religioso. Tenho sempre falado isso, tentado mostrar isso, não apenas para mim, mas para a minha família, para irmãos e irmãs. A gente tem que cuidar para não entrar no espírito religioso, de apenas condenar os outros e esquecer que nós também um dia estávamos lá, mesmo os que nasceram na fé. Por exemplo, minha filha nasceu num lar cristão, mas se não fosse a graça de Cristo, ela também estaria perdida. Então, todos nós, pela graça, fomos salvos. Todos nós estávamos mortos em transgressões, mas pela graça, vocês são salvos. Então, antes de falar o que é ser o novo nascimento, nós temos que entender o que não é o novo nascimento. Então, o novo nascimento, o que ele não é? Alguém tem ideia do que não é o novo nascimento? Um exemplo: o novo nascimento não é mudar de religião. Estou numa religião, vou para outra. Isso não é um novo nascimento. Novo nascimento não é trocar de igreja. Eu estou numa igreja, vou para outra. Passei por um novo nascimento. Não é. Novo nascimento também não é batizar nas águas. Isso não é o novo nascimento. Ele é uma etapa da sua conversão, mas não é o novo nascimento. Novo nascimento não é você parar de beber, parar de fumar, parar de jogar. Isso é um resultado do que Deus está fazendo na sua vida, mas não é isso o novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra pela qual Deus vivifica o nosso espírito. Ele renova o nosso espírito. Então você se torna uma nova criatura, com novos desejos, uma nova vida. Então você recebe um novo coração. Mas ainda assim você permanece no mesmo corpo, o mesmo físico. Você está sujeito ainda às mesmas tentações da carne. Então é preciso você estar sempre lutando. É a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Quem vai vencer? A carne ou o espírito? Pode ser a carne. Quem vai vencer é aquele que você alimentar mais. Quem tiver mais forte vai vencer nesse ringue. Se você alimentar mais a carne vence. Se você alimenta mais o espírito vence. Já viram aquele ditado: caiu porque a carne é fraca? Mentira.
Caiu porque a carne foi forte. Concorda comigo? Que esse ditado, a carne é fraca. Se a carne for fraca, maravilha, a carne tem que estar fraca. O espírito sendo forte, ele vai vencer a carne. Mas quando a pessoa cai no pecado, a carne é que foi forte, o espírito que foi fraco. Ele não fortificou o espírito dele, então ele cai. Quando Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está falando de pecado. Ele está falando dos discípulos que estavam cansados, dormiam, enquanto ele ia orar, voltavam, estavam dormindo. Era fraqueza de cansaço. Mas nessa questão da luta contra a carne contra o espírito, se a carne estiver fraca, vai ser derrotado. É bom que esteja fraca, mas o problema é que a carne é forte muitas vezes. E como que nós fortificamos o espírito? Alimentando ele. Agora, como que nós vamos ter o espírito fortalecido enquanto nós só alimentamos a carne? Televisão o dia todo, internet o dia todo, só com coisas ruins, e música do mundo, e só coisas que não edificam em nada. Você está alimentando a carne, buscando satisfazer os prazeres da carne. Agora, quando você começa a dedicar oração, jejum e oração, louvar, adorar a Deus do seu lar, cantar louvores do seu lar, isso vai fazendo o quê? Fortalecendo o seu espírito. Por que o jejum é tão bom? Por que jejuar? Olha que coisa tão maravilhosa que é o jejum. Você quando tira um dia ali ou 2 dias de jejum, o que vai acontecendo? A carne, o físico vai ficando fraco. Você automaticamente, naquele dia que você está jejuando, você começa a buscar mais a Deus. Você vai orar mais, você vai cantar mais, você vai estar vivendo ali em espírito, né? Assim fala, estou em espírito hoje, estou em oração, em espírito de oração o tempo todo. Porque você está com um propósito. Deus, às vezes esquece, né? Se você esquecer do jejum, o que vai acontecer? Já aconteceu. Acho que contou, já aconteceu. Está com um pedaço de pão quando está na metade. Meu Deus, eu estava de jejum. Nunca aconteceu, irmã? Comigo já aconteceu quando era novo. Agora já é mais difícil. Mas já aconteceu, está com metade do bolo, aí você. Com a boca assim. Aí você entrega, com a boca cheia, até entrega o jejum. É engraçado, mas é o quê? Por que aconteceu isso? Porque a carne venceu. A irmã dá risada. Mas na verdade a carne venceu. Venceu a fome, a carne. Aconteceu um negócio com bala. Com bala, com a cavalinha. E agora? Aí tem 2 opções. Ou cancela ou fala, ó, me perdoa. Aí pode dizer, a carne foi fraca. Me ajuda. Mas você está entendendo? A carne venceu. Você esquece o jejum. Então, quando você está em jejum, você está subjugando a carne, colocando ela em sujeição e falando, não, quem manda aqui sou eu. Aí o estômago daquela. Não, quem manda aqui sou eu. Eu vou cumprir o jejum hoje. E aí, com isso, você vai buscar mais oração. E faz o que? Senhor, me ajuda, que eu sou fraco. Você vai fortalecendo o espírito, fortalecendo a tua parte espiritual. E aí é isso que você vai fortalecendo esse seu novo ser. Porque esse corpo físico vai continuar gostando. Se a pessoa gostava, há testemunhos que a pessoa que bebia muita bebida alcoólica se liberta e não aguenta mais nem o cheiro. Mas isso é caso raro. A maioria vai continuar gostando e desejando aquilo. Eu conheci um irmão que era um senhor, já trabalhou comigo, de idade. Ele tinha sido viciado em maconha quando tinha seus 18 anos, época de juventude, então já estava com uns quase 70 anos, 40 anos convertido já. E aí, a gente trabalhando ali, ele trabalhando na rua, ele trabalhava com asfalto, e aí ele passou, ele falou, nossa, aqueles caras lá estão fumando maconha. Estavam umas 3 quadras longe. Eu falei, como assim, irmão Shed? Shed, o apelido dele, é o sobrenome. Eu falei, como assim? Como é que você sabe? Ele falou, o cheiro. Mas o cheiro, 3 quadras de distância. Eu falei, não, vamos chegar mais perto, você vai ver. E aí estava indo com ele caminhando. Daqui a pouco eu comecei a ver, a gente conhece o cheiro característico. Falei, como é que você sabe? Aí ele falou, não, irmão, até hoje, 40 anos, Deus é testemunho, convertido, cristão fiel mesmo. Até hoje, parece que as lombrigas mexem de vontade de fumar a maconha. 40 anos. Ele falou assim, fica no organismo esse desejo o resto da vida. Mas claro, pelo amor de Deus, nunca vou pôr. Mas o desejo carnal é para aquilo. Então você continua sendo carne, ainda estando
com esses desejos. Havia um ensino, até nós recebíamos antigamente isso, esse ensino, que quando você recebe o novo nascimento do Espírito Santo, ele vai tirar o desejo de pecar. Não, ele vai tirar talvez o desejo daquele pecado, não vai querer mais, mas a sua carne continua sendo carne. Se você der um espacinho, você vai cair para aquele pecado. Então cada um vai conhecer qual que é a sua limitação, qual é a sua tentação. A tentação minha é diferente da irmã, cada um tem a sua. O homem tem uma tentação diferente da mulher e vice-versa. Então cada um tem que conhecer o seu ponto de fraqueza, e aí nesse ponto de fraqueza é onde você fortalece o espírito. Então você recebe esse novo coração. Mas como nascer de novo? Vamos ver em Marcos capítulo 10, verso 26. Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 26. Aleluia. Eu tinha notado bem a escritura que eu já tinha comentado, né? É a passagem ali do jovem rico. Então Jesus primeiro fala para o jovem rico que ele deveria fazer, e o jovem rico vira as costas para Jesus, porque ele tinha muitas posses. E Jesus fala então que era mais fácil um camelo passar no fio do olho de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Então no verso 26, Marcos capítulo 10, verso 26. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? Eles viram que era difícil aquele pedido que Jesus falou, para ele vender todos os bens, dar aos pobres e seguir. Eles já estavam fazendo isso, mas eles estavam pensando, nós, talvez, perdão aqui da expressão, mas talvez pensaram, nós já não batemos muito bem das ideias, né? Estamos aqui fazendo uma coisa de louco, porque eram vistos como loucos o que eles estavam fazendo, deixando tudo para seguir um homem que veio de uma região muito pobre, que não era conhecido, não era estudado. Daí eles pensaram, nós cristãos, mas e os outros? Todo mundo vai ter que fazer isso? E aí Jesus olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Então, como nascer de novo? O primeiro ponto é esse, entender que como homem, com a sua natureza humana, a sua força humana, isso não é possível. Mas com a força de Deus, com Deus, todas as coisas são possíveis. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é por obras que nós somos salvos? Não. É pela graça, por meio da fé. Isso vem de Deus. Então, como esse novo nascimento? Então, esse novo nascimento é uma obra 100% divina, 100% de Deus. É Deus que opera o novo nascimento em nosso espírito. O homem ele não tem nenhum mérito na salvação. A salvação já foi pago o preço. Jesus já pagou o preço no Calvário por nossos pecados. Já pagou o preço ali. Então, já está feito, já está pago. É uma obra 100% divina. É Deus que opera no nosso espírito. Todavia, existem algumas atitudes que o homem, o ser humano, deve fazer para receber esse novo nascimento. Então, não é a sua atitude que vai te dar direito a isso. É pela graça por meio da fé. Mas há passos que você dá para você receber isso que já é seu por direito, esse novo nascimento. Primeiro, o arrependimento genuíno. Então, primeiramente é necessário um arrependimento genuíno, reconhecer que você é um pecador, como diz em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Porque se você não reconhecer que você é um pecador, já começa que você não vai aceitar a graça. Da mesma maneira que estava esse Nicodemos, ele não estava conseguindo reconhecer que ele precisava da graça.
Porque talvez ele pensava assim, eu já cumpro toda a lei, eu já faço tudo isso. Da mesma forma, o jovem rico, eu já cumpro os mandamentos, desde a minha juventude eu cumpro todos os mandamentos. Como que diz assim? Talvez ele esperava que Jesus dissesse, não, você já cumpre o mandamento? Não, então fique em paz, vem, me segue, vai ter um tesouro no céu. Porque ele estava falando para todos os outros, vem, me siga. Mas para ele, Jesus viu onde estava o coração daquele jovem rico, falou, vai vender tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue, terás um tesouro no céu. Então Jesus ensina isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa reconhecer isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não reconhecer isso, você não consegue alcançar a graça. Porque você fica ainda achando que você já é perfeito. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não traio minha esposa, não traio meu marido, eu não falo mal de ninguém, e acho que tudo bem. Eu gosto daquele exemplo que o pastor Adriano falou, né? Você pega uma criança pequenininha, fala assim, é inocente. Mas se você pega aquela criança e ele vai lá, empurra um negócio e quebra. Aí você chega, quem que derrubou aqui? Foi você? Não. Às vezes nem fala, né? Só faz a cabeça aqui. Não. Já está mentindo. E não é assim? Quando já viram isso? Criança pequenininha nem aprendeu a falar. Foi você que quebrou? Balance a cabeça. Se tiver um outro perto, ele ainda fala pro outro. Às vezes até o bonequinho, né? Aponta pro boneco. Foi o boneco. Já falando mentiras. Então o pecado ele está no ser humano desde o nascimento. Nós já nascemos em pecado por causa do pecado de Adão. Então o segundo passo que você precisa fazer é entrega e rendição total ao Senhor Jesus Cristo. Então reconhecer que precisa de um Salvador. Marcos capítulo 2, verso 17 diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amém. Glória a Deus. Então é necessária essa entrega e rendição total ao Senhor e reconhecer que precisa de um Salvador. Reconhecer que você precisa dele, porque ele veio para esses que reconhecem, para esses que realmente precisam dele. Então quando você reconhece que você precisa dele, então você tem a graça à sua disposição. Então faz esse passo, esse segundo passo, reconhecer que precisa de um Salvador. O terceiro passo é ter uma fé verdadeira no sacrifício de Cristo. Crer por completo nesse sacrifício. Como nós falamos, se você apenas tem o zelo pelas coisas, a Santa Ceia, por exemplo, você pode ter um zelo muito grande naquele ato. Mas se você não reconhecer e ter uma fé verdadeira no sacrifício do Calvário, você vir à igreja e tomar a ceia acaba sendo em vão. E nós vimos muito isso em igreja assim, era aquela, como eu exemplifiquei para a irmã, entrava pisando em nuvens na igreja, na ceia, ninguém, nossa, anda suave. O dia da ceia é um zelo, mas sem o entendimento, sem o conhecimento e o reconhecimento do sacrifício. Porque estão dando muita ênfase à ceia. Olha a ceia, meu Deus, é a ceia. Mas a ceia não salva. Não é a ceia que salva. A ceia é pão, é o vinho, são os símbolos. Aquilo ali é para te lembrar do verdadeiro sacrifício. Você deveria estar preocupado dia após dia com esse sacrifício e lembrando desse sacrifício. Então você ter o zelo é bom, mas só o zelo acaba sendo inútil. Porque se você tem o conhecimento e a consciência do sacrifício de Cristo no Calvário, então aí você vive como se estivesse se preparando para a ceia todo dia. Por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se tiver em pecado, come da ceia, toma da ceia ou não toma? O que vocês acham? Olha, examine-se o homem a si mesmo. E aí, toma da ceia ou não toma? Toma. É o que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Olha que diferença do religioso. Nossa, se tiver lá com uma dificuldade, você não toma da ceia. Quem está com o dízimo atrasado, não toma da ceia. É isso que Paulo ensina? É isso que a Bíblia ensina? Não. Mas também você não vai, da mesma forma, ele não vai dizer, não, vem toma de qualquer jeito. Não. Examine-se a si mesmo. Não é o pastor examinar os outros. E acontece muito disso, de falar, pastor, por que fulano está lá tomando a ceia? Está fazendo
Mas o pastor não manda na ceia. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Por que ele examine-se a si mesmo? Porque se você examina-se a si mesmo, você vai lembrar que você tem algo que você está falhando. Então você vai lembrar, naquele momento você lembra, você coloca diante de Cristo, entrega ao sacrifício de Cristo no Calvário, então você toma a Santa Ceia. Agora, se você só examinar e tomar de qualquer jeito, vai ser em vão. Então examine-se, coma do pão, beba do cálice. Examinar a si mesmo, não examinar os outros. Aleluia. Deus vai nos dando essas pérolas, né? Não tem a ver com o assunto, mas vai nos ensinando a nos comportar uns com os outros, com a nossa fé, com os nossos irmãos. Então, fé verdadeira é o sacrifício de Jesus. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então você põe essa fé nesse sacrifício, entender que nele, Deus reconciliou nele, habitou nele toda a plenitude de Deus, e através dele, Deus reconcilia o mundo com ele. Então nós vamos tendo esses passos que você tem, esses 3 passos: arrependimento genuíno, reconhecer que é um pecador, entrega e rendição total ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo assim que você precisa de um Salvador, e ter uma fé genuína no sacrifício de Jesus. Então aí você vai para as evidências do novo nascimento. Vai dando sede. As evidências do novo nascimento. Nós vamos ver em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Na NVI tem a nova criação, nas outras versões provavelmente vai estar nova criatura. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que são novas todas as coisas. Então, evidência é a qualidade, o caráter de que é evidente, de que não dá margem à dúvida, é um sinal, é uma marca. Esse é o significado de evidente, é a qualidade, o caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, é um sinal, uma marca. Então, ter a evidência do novo nascimento, você não vai deixar dúvida que você passou por esse novo nascimento. Vai ter uma marca, tem que haver uma diferença. Por isso que eu disse lá no começo, você não tem como você se converter e continuar agindo da mesma maneira. Ou estar convertido e de repente começar a agir de maneira contrária ao ensino da palavra. Então não está completamente convertido. Então, dentre muitas evidências que uma pessoa manifesta, porque são evidências manifestas para que todos também saibam disso, tem algumas que são mais fáceis de se entender. A primeira evidência de que você está buscando esse novo nascimento, ou aceitando, ou atingindo esse novo nascimento, é claro, é o primeiro passo, que é o batismo nas águas. Quando você tem a decisão, porque você já reconheceu que é um pecador, reconheceu que precisa do sacrifício de Cristo, reconheceu e tem fé nesse sacrifício de Cristo, então você vai ao batismo. Você crê de verdade, você é batizado, conforme a Bíblia diz, conforme ensinou os apóstolos, no nome do Senhor Jesus Cristo, você é batizado dessas águas. Um exemplo disso aconteceu lá em Atos capítulo 8, no versículo 36 e 38, onde vocês vão lembrar, Filipe estava com aquele eunuco pregando a ele. Então, no versículo 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou.
Então aí é apenas um exemplo, mas tantos outros passagens na Bíblia que demonstram quando a pessoa creu, reconheceu esse sacrifício, creu verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador, ela passa por essa fase, por essa evidência, essa demonstração pública de algo que já aconteceu. Não é o batismo para daí crer, não. Ela já creu. Ela já começou esse processo do novo nascimento. Ela já passou, já iniciou esse processo de transformação para uma nova vida. Então, esse passo é o primeiro passo da sua caminhada, o batismo. Depois, outra evidência é um desejo pela presença de Deus. Quem já passou por isso sabe como é maravilhoso isso. E essa fase do novo nascimento, você ter esse desejo constante pela presença de Deus. Falávamos inclusive na viagem, não tem como. Muitas vezes a gente está lá em casa, assim, dia de culto principalmente, está frio, chovendo, claro, a gente entende, pessoas mais de idade ou quem tem alguma condição por questão de saúde não pode. Mas quem está em plena condição de saúde, tem a possibilidade, quando dá o horário, às vezes dá preguiça. Lá em Curitiba é frio, domingo de manhã dá um frio, aquela preguiça, mas daí você fala, não, mas espera lá, eu vou estar na igreja, lá eu me esquento, se eu ficar aqui eu não vou ganhar nada, mas lá eu vou crescer mais. Então é como aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso alegra a nossa alma, então já é uma evidência de que você está no novo nascimento. Quando você tem esse desejo pela presença de Deus, você deseja mais e mais a presença de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a não ter mais desejo pelas coisas de Deus, é um sinal perigoso. E há pessoas que mesmo estão na igreja, mas começam a perder esse interesse pela presença de Deus. E aí, onde começa a não orar mais, não sente vontade de orar, não tem desejo de orar, não consigo ler a Bíblia. Então o que vai acontecendo? Que à direita você está do lado do Espírito, mas você vai enfraquecendo e indo para a carne. Então a evidência de você estar no novo nascimento, receber o novo nascimento, é um desejo por buscar a presença de Deus. E a gente vê isso lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar a Deus? Oh, como isso é maravilhoso estar numa fase assim, de você estar amando a presença de Deus. Conversávamos domingo, é um grande testemunho na nossa vida. A minha sogra e o marido dela, não é o pai da minha esposa, o padrasto, né, da minha esposa, vamos dizer assim, os dois não eram convertidos, eram budistas mesmo, praticantes. A gente chegava lá na casa deles, tinha um altarzinho lá, os docinhos, os incensos, mas sempre nos respeitaram toda vez que íamos lá. Eles até às vezes esqueciam, mas aí quando a gente chegava, fechava o altar, respeitavam bastante. E eu sempre dizia, eles eram muito mais crentes do que muito crente que eu conhecia dentro da igreja, porque a maneira que eles tratavam a gente, eles sendo budistas, a maneira que eles tratavam, eu não vi o tratamento que eles davam para nós. Eu não vi muitos cristãos, muitos irmãos até da fé, o comportamento na vida, em atitudes. E eu falava sempre, olha, vocês, se só falta a decisão, porque vocês já estão caminhando, já têm entendimento do que é ser um cristão, mas se converteram pela graça de Deus, aceitaram Jesus Cristo. E aí é interessante porque a minha sogra nunca foi de ler a Bíblia, louvar. O marido dela até cantava lá, gostava do louvor do crente, via cantando, tocava violão, mas era budista. Aí eu falava, rapaz, você tá meio crente já, né? Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, esses dias eu ouvindo áudios que ela mandando para a irmã Jéssica, e aí ela falando, não filha, você tem que pôr essa criança, faz o que, um mês mais ou menos que aconteceu isso, de se converter, e tão animados, não, põe essa criança num curso bíblico, eu estou fazendo um curso bíblico, mas uma empolgação e animada, sabe? Aí a Jéssica toda feliz, eu falei, Jéssica, isso aí quando a gente canta, até naqueles louvores, né, traz de volta, eu quero o primeiro amor, quero viver o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É esse primeiro amor na fé. A
A pessoa nova convertida, ela ama tanto, ela quer buscar tanto, ela está tão feliz. E isso deveria ser uma constância na nossa vida. E por que muitas vezes a gente vai perdendo isso pelo caminho? Deveria ser o contrário, aquele crente mais antigo deveria ser mais animado. Meu Deus, você está começando agora, eu já estou 40 anos, crescendo na graça, no conhecimento. E aí às vezes parece o contrário, 40 anos na igreja, sempre teve esse problema aqui, eu estou aguento mais, estou aguentando mais esses problemas, essas picuinhas, as irmãs, ixi, eu não aguento mais. Você percebe a diferença? Porque ainda está com olhos carnais. Preocupado com picuinha na igreja? No mundo não tem? Vizinha lá do mundo nenhuma discute uma com a outra? No trabalho não tem problema? Nunca viu briga de namorado, de casal? Não tem casais brigando? Aí acho que na igreja não vai ter casal que vai se separar? Vai, porque está dando oportunidade à carne. Aí por causa disso, então, a igreja aí está difícil, a igreja do Brasil tá feio mesmo, tá vergonhoso. Mas as placas de igreja, a igreja mesmo de Jesus Cristo não está envergonhada. Os verdadeiros cristãos não envergonham o Evangelho. São pseudo-cristãos. Esses sim envergonham o Evangelho. Mas então, esse desejo pela presença de Deus, amar estar na presença de Deus, já começa a ser uma evidência que você está recebendo esse novo nascimento. Você deseja mais. Então, se você não está tendo esse desejo por estar adorando, por estar na presença de Deus, por estar cultuando, há algo muito sério. Irmão, irmã que talvez vai estar acompanhando depois dessa gravação. Se você não tem esse desejo de estar na presença de Deus, há algo muito sério. O problema não é o pastor, não é o evangelista, não é a igreja que você está. O problema está com você. Terceira evidência que eu listei aqui é você começa a ter uma aversão e vergonha, uma tristeza pelo pecado. Você começa a ter nojo do pecado, aversão àquilo. Em Ezequiel capítulo 36, verso 31 diz assim: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então você começa a ter nojo daquela vergonha, sabe o tal de vergonha alheia? Às vezes bate aquela lembrança das coisas que você fazia, você começa a dar uma vergonha, você começa a ter aversão àquilo. Você vê algo no mundo, muitas vezes até coisa que você fazia, você fala, meu Deus, como é que eu fazia isso na minha juventude, no meu tempo do mundo? E aí tem pessoas que é o contrário, começa a falar, nossa, quando eu era jovem, eu ia no bailão, eu fazia isso, tempo bom. Mas tem algo errado, não está algo errado, não. Mas imagina se eu não faço isso, mas vamos supor, sou casado. Então, começa a falar, nossa, não, quando eu era solteiro, não acontecia isso, porque eu nunca tive um homem namorado, graças a Deus. Mas vamos supor que tivesse, né? Quando eu era solteiro, nossa, eu tinha tanta namorada, saía para as festas, pegava um monte de mulher, saudade. Minha esposa vai ficar orgulhosa de mim? Eu nunca fiz isso, tá? Graças a Deus, esse mal não a cara dela. Mas você acha que ela ficaria feliz? Oi? Gente que gosta de baile. Sim. Aí a pessoa fica, tem algo errado. Vai sentir, vai ter lembrança? Não vai pagar a memória. Mas você vai ter vergonha, aversão daquilo. Você está tendo saudade ainda, então está faltando alimentar o espírito. A carne está forte. Deixa a carne mais fraca, enfraqueça ela com o fortalecimento do espírito. Então, da mesma maneira que a minha esposa não gostaria de eu ficar tendo uma recordação assim, com o saudosismo, você acha que Deus vai olhar e falar, eu ia falar, meu Deus, ele vai falar, meu filho, mas está com saudade do outro lado, coisa ruim. Não tem sentido. Deus se nós somos a noiva de Cristo, nós devemos estar totalmente satisfeitos com Ele, e somente com Ele, amar a Ele, então ter aversão, tristeza pelo pecado. E por último, essa certeza da salvação. Então, com certeza, sem sombra de dúvida, é a maior bênção do novo nascimento. É ter essa certeza da salvação. Em Romanos 8, verso 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Então, o próprio Espírito de Deus
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas ninguém tem certeza da salvação. Eu sempre corrijo e falo, não, se não tem certeza da salvação, ainda não passou pelo novo nascimento. Porque a Bíblia diz, o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então isso é o maior presente do novo nascimento. É você ter a certeza da salvação, ter essa confiança da sua salvação. Em Filipenses capítulo 1, verso 21 diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você acaba não tendo mais medo da morte. Você não quer morrer, não sai desejando, quero morrer, não. Mas você não tem medo da morte, você não teme mais o inferno, não teme mais a Satanás. Você ama Cristo, você sabe, você está vivendo a sua plenitude em Cristo. Então você tem essa alegria e a certeza da salvação. Então, fica essa pergunta para cada um responder para si mesmo. Qual que é a maior transformação na sua vida? Desde que você nasceu de novo, que você realmente se converteu. Há alguma transformação? Houve uma transformação? Se ainda não teve, o que você precisa mudar para transparecer e mostrar essa evidência do novo nascimento? Então todos nós necessitamos. Por que todos nós necessitamos nascer de novo? Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, como Jesus disse ali para Nicodemos em João 3, verso 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, quando nascemos de novo, o reino de Deus se manifesta em nós, trazendo paz, alegria, justiça, santidade, que Ele traz a santificação, traz libertação, saúde e o principal, a salvação. Então Deus tem tudo isso preparado para cada um de nós, mas é necessário nascer de novo. Amém. Nessa noite nós podemos tomar essa também como Jesus dizendo para nós: necessário vos é nascer de novo. Tudo isso está à sua disposição. Tudo isso está à nossa disposição. A sua, a minha. Todas essas bênçãos está disposto. Mas o que é preciso? Necessário é nascer de novo. E quando nós recebemos esse nascimento, novo nascimento, nós recebemos todas essas bênçãos. E que não sejamos encontrados como Nicodemos, que ele chegou tão perto. Chegou tão perto. E eu fico pensando, por que será que ele não tomou a decisão? Talvez porque o estilo de vida dele estava confortável. Porque ele era um mestre em Israel, ele não era um João Ninguém. Ele tinha uma boa condição, uma boa posição social. De onde saímos nós vimos muito isso, pessoas que estavam numa boa posição social, mas quando viram a verdade do Evangelho, preferiram permanecer no engano religioso do que se entregar ao Evangelho, porque estavam numa boa posição, não queriam perder amigos, não queriam perder familiares. Mas quando você abre mão de tudo por Cristo, você recebe o principal, que é a vida eterna. Que Deus nos ajude nesse sentido. Bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse maravilhoso ensino da Tua Palavra. Eu creio de todo o meu coração que não foi nada de mim, mas foi o Teu Espírito Santo ministrando a cada um dos Seus filhos, ó Pai, e que esse mesmo Espírito Santo que ministrou a Sua Palavra nessa noite possa selar isso em nossos corações e manifestar através de nossas vidas. Como a Tua Palavra diz que a palavra é uma semente que é lançada no coração, se ele for um solo fértil, ele vai frutificar. Assim nós desejamos também frutificar, ó Pai, colocar em prática esses ensinos que recebemos através da Tua Palavra e produzir frutos, alcançar outros, anunciar e convidar outros a conhecer a pureza e a leveza do Teu Evangelho, a liberdade de Cristo, a liberdade que o Senhor nos trouxe. Não uma liberdade para pecar, um livre direito de pecar, mas uma liberdade para vencer o pecado, vencer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Senhor, nós te agradecemos por tudo isso, pela vida de cada irmã que está aqui nessa noite, ó Pai. Pedimos ao Senhor, levantamos nossas mãos por essas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre elas, guiando cada passo da sua vida. Não ser a necessidade de cada um deles, ó Pai, mas se há alguma necessidade, enfermidade, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que está aqui nesse ambiente, nesta hora. Nós entregamos todas essas vidas em Suas mãos, ó Pai. Repreendemos a enfermidade, lembramos da irmã Sueli que está com esse problema no coração. Nós repreendemos este mal em nome do Senhor Jesus Cristo. E se for da Sua vontade, ó Pai, que não seja necessário essa cirurgia nela, ó Pai.
Desde já nós pedimos por nossa viagem de retorno a Curitiba, que o Senhor nos guarde como nos trouxe em segurança, que leve-nos em paz, em segurança aos nossos lares, e leve em paz também cada um dos seus filhos que aqui estão, guardados e protegidos na tua poderosa mão. Nós nos despedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.